Uma semana antes do seu 43º aniversário, a minha filha disse-me: Mãe, o melhor presente que me poderias dar era a tua morte. No dia seguinte, cancelei o financiamento da casa, esvaziei a minha conta bancária e simplesmente desapareci. O que deixei em cima da sua secretária foi o suficiente para a destruir por completo. Sei que parece uma loucura. E antes que me julgue, antes que a pergunta como é que uma mãe faz isto à própria filha lhe atravesse o pensamento, peço que me escute. Porque esta história não começou na semana passada. Começou há 43 anos, no instante em que segurei a Cristina nos meus braços pela primeira vez e jurei a mim mesma que ela jamais conheceria as dificuldades que eu conheci. Foi precisamente esse juramento que selou a minha ruína. O meu nome é Vanessa Ferreira. Tenho 74 anos. Sou professora de matemática aposentada e durante 4 décadas, fui a mulher mais idiota que se pode imaginar. Não, espere. Idiota não é a palavra certa. Fui devota, abnegada. Fui a mãe que a sociedade aplaude e as novelas romantizam, o exemplo que todos apontam sem nunca revelar o preço. Ninguém nos conta o que acontece quando nos doamos tanto que nos esquecemos que também somos gente, que também precisamos de comer, de dormir, de viver, e que também merecemos respeito. Quando a Cristina nasceu, eu e o Paulo estávamos a começar a vida. Ele era engenheiro civil, eu dava aulas numa escola pública. Vivíamos num apartamento de 2 quartos em Copacabana. Nada luxuoso, mas era nosso. Lembro-me de olhar para aquele bebê de olhos enormes e pensar: ela vai ter tudo, tudo o que eu não tive. E eu cumpri a promessa. Deus é testemunha de que cumpri. Escola particular desde o berçário, os cursos preparatórios mais caros, a faculdade de odontologia numa universidade privada, porque ela não quis sequer tentar o vestibular para a pública. Cada real que entrava na minha conta tinha um único destino: Cristina. O Paulo morreu quando ela tinha 19 anos. Infarte fulminante na obra. Não houve tempo para despedidas. E sabe o que a Cristina me disse no velório, enquanto eu me agarrava ao caixão do homem que amei por 23 anos, a soluçar? Ela aproximou-se, pousou a mão no meu ombro e sussurrou, a sua voz um fio no meio da dor alheia. Mãe, achas que o seguro de vida do pai vai dar para cobrir o resto da minha faculdade? O mundo ao meu redor emudeceu. Procurei nos seus olhos um vislumbre de dor, de tristeza, qualquer coisa. Mas só encontrei um brilho seco, calculista. E eu, na minha eterna imbecilidade, respondi: Vai, meu amor. Não te preocupes com isso agora. Aquela foi a primeira vez que eu deveria ter acordado, mas não acordei. Simplesmente engoli a dor e convenci-me de que era o choque a falar por ela. Mentira. A Cristina não sofreu um único dia pela morte do pai. Apenas reorganizou os seus planos para incluir o dinheiro do seguro. Os anos passaram. Ela formou-se, conheceu o Felipe num happy hour de dentistas e 3 meses depois ligou-me a dizer que se ia casar. Mãe, queremos uma festa bonita, sim? Nada muito grande, só uns 300 convidados. 300 convidados. A minha reforma era de R$ 4.000. Tinha acabado de quitar o apartamento em Copacabana com o dinheiro do seguro do Paulo. E ela queria uma festa de R$ 300.000. Vendi o carro, pedi um empréstimo consignado, usei metade das minhas economias e paguei a festa. A Cristina estava deslumbrante num vestido importado. No final da noite, deu-me um abraço rápido e disse: Obrigada, mãe. Você é demais. E partiu para ir à lua de mel em Cancún sem olhar para trás. 2 anos depois, nasceram os gêmeos Miguel e Isabela. Lembro-me de ter pensado: agora sim, agora ela vai entender o que é ser mãe. Vai valorizar-me. Outra ilusão. A Cristina ligava-me sempre que precisava de dinheiro para fraldas, remédios,
pediatra particular, um berçário de luxo. Mãe, os bebés precisam do melhor, não é? Você entende? E eu, invariavelmente, dizia que sim. O Felipe tentou abrir uma clínica. Pediu-me que investisse R$ 150.000. Vendi as ações que o Paulo me tinha deixado. A clínica faliu em 8 meses. Ele montou outra. Pedi um empréstimo, usando o meu apartamento como garantia. Faliu em 6. Na terceira tentativa, eu já estava endividada até o pescoço. Mas a Cristina veio com aquela voz mansa. Mãe, se você não ajudar, vamos perder tudo. Quer ver os seus netos na rua? É claro que não queria. Então, ajudei. De novo, e de novo, e de novo. Quer saber quanto gastei com a minha filha ao longo destes 43 anos? Eu sei o número exato, porque sou professora de matemática. Sempre fui organizada com os números, mesmo quando a minha vida era um caos. 3.528.412 reais. Eu tenho uma folha de cálculo. Cada fatura, cada comprovativo de transferência. Tudo guardado. E sabe quanto é que ela me devolveu? Em dinheiro? Zero. Ah, mãe, mas você é minha mãe. Mãe não cobra. Foi o que ela me disse uma vez, quando, num momento de sanidade, sugeri que ela poderia ajudar-me com as despesas do condomínio. A gota de água veio há 3 semanas. Era um sábado de sol, típico do Rio. O meu telemóvel tocou. Era ela. Mãe, para a semana faço anos. Eu sei, meu amor. 43. Já comprei o teu presente. Silêncio do outro lado. Depois. Que presente? Aquele colar de pérolas que viste na joalharia em junho. Lembras-te? Tiraste uma foto e enviaste-ma a dizer que era lindo. Outro silêncio. Mais longo. E então? Mãe, sinceramente, eu esperava algo maior. Uma viagem, sei lá. As pérolas são giras, mas o meu coração apertou. Cristina, o colar custou R$ 12.000. Foi o que consegui juntar. Está bem, mãe, disse ela, no tom de quem recebe meias no Natal quando esperava um carro. Então vem cá no sábado. Vou fazer um almoço pequeno, só a família. No sábado seguinte, acordei às 6 da manhã. Passei na pastelaria que ela adora e comprei um bolo de 3 andares de doce de leite argentino. R$ 450. Apanhei o metro para a Barra da Tijuca, a carregar aquela caixa enorme e a pequena caixa de veludo com o colar. Cheguei à casa dela às 11h30. Uma mansão de 3 andares debruçada sobre o mar. A mesma casa que eu ajudei a comprar, da qual ainda sou fiadora. Toquei a campainha. Uma empregada que eu nunca tinha visto abriu a porta. A senhora é. Sou a mãe da dona Cristina. Ela percorreu-me com um olhar lento, de cima a baixo, avaliando a minha roupa, a mesma que uso há 5 anos. Entre. Deixe as coisas na cozinha, disse ela. Na cozinha. Como se eu fosse uma simples entregadora. A casa estava cheia, música alta, risos, champanhe. Ninguém me cumprimentou. Eu era invisível. Deixei o bolo na bancada e fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Os gêmeos passaram a correr. Tentei chamar. Miguel, Isabela, venham dar um beijo à avó. Nem olharam para trás. A Cristina apareceu 10 minutos depois, impecável num vestido de linho branco. Viu o bolo e o seu rosto contraiu-se numa expressão de enfado. Mãe, eu pedi o bolo da pastelaria francesa, aquela de Ipanema. Eu sei, meu amor, mas lá custava R$ 800. Este é do mesmo. Deixa para lá, cortou ela. E o colar. Entreguei-lhe a caixa de veludo. Ela abriu, olhou por 3 segundos e fechou. Obrigada. Foi só isso.
Nenhum é lindo, nenhum não precisavas. Apenas obrigada, dito no mesmo tom com que se agradece a alguém que segura a porta do elevador. Tentei sorrir. Feliz aniversário, filha. Ela guardou a caixa no bolso do vestido, olhou para mim e então aconteceu. O momento que mudou tudo. Mãe, posso pedir-te uma coisa? Claro, meu amor. Ela respirou fundo, certificando-se de que ninguém ouvia. Para de vir aqui sem avisar. E para de me ligar toda a semana. Eu tenho 43 anos. A tua presença constante sufoca-me. E olha, vou ser sincera, porque é o meu aniversário e eu mereço honestidade. Ela aproximou-se, o seu perfume caro a invadir-me as narinas. O melhor presente que eu poderia receber seria que me desses um tempo. Sumir da minha vida por uns meses, ou anos, ou para sempre. Entendes? O chão desapareceu sob os meus pés. Senti como se uma mão tivesse rasgado o meu peito e arrancado o meu coração. Cristina, não estás a falar a sério. Estou sim. Os seus olhos estavam frios, distantes. Mãe, já fizeste muito por mim. Obrigada. Mas agora preciso do meu espaço. Ficas a cobrar-me atenção, gratidão. Fazes-me sentir culpada por ter uma vida boa. E eu não aguento mais. Eu nunca te cobrei nada. Sussurrei, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. Não com palavras, mas com a tua atitude. Cada vez que apareces aqui com essas roupas velhas, com essa cara de coitada, eu sinto-me mal. Usas-me como desculpa para seres miserável, mãe, e eu não quero mais carregar esse peso. Cristina, eu. eu só quis ajudar-te. Então ajuda-me agora. Sai da minha vida. Ela tirou o colar da caixa, colocou-o ao pescoço sem sequer se olhar ao espelho e voltou para a festa, deixando-me ali, destruída. Não sei quanto tempo fiquei parada na cozinha. As lágrimas secaram no meu rosto e algo dentro de mim partiu-se. Não, não se partiu. Transformou-se. Foi como se um nevoeiro de 43 anos se tivesse dissipado e eu finalmente enxergasse a realidade. A minha filha não me amava. Nunca me amou. Para ela, eu sempre fui apenas um recurso. E agora que já não precisava de mim, eu era descartável. Saí daquela casa sem me despedir. No meu apartamento, olhei em redor. O sofá puído, a televisão antiga, o frigorífico barulhento. Eu vivia na miséria para financiar a vida de princesa da minha filha. Fui ao quarto, abri uma gaveta e tirei todos os documentos, extratos, contratos, a escritura da casa dela. Espalhei tudo sobre a cama e comecei a calcular. E foi então que tive a ideia. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Liguei a Vera, a minha vizinha e melhor amiga. Vera, preciso da tua ajuda e não podes contar a ninguém. 15 minutos depois, ela estava na minha sala. Contei-lhe tudo, palavra por palavra. Mostrei-lhe os papéis, os números e disse: Eu vou desaparecer. Vera olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Como assim? Desaparecer? A Cristina quer que eu suma. Então é exatamente isso que vou fazer, mas à minha maneira. E foi ali, naquela sala apertada, a beber café requentado com a minha única amiga, que comecei a planear, não uma vingança, mas um ato de justiça, um resgate da minha dignidade, o meu primeiro ato de amor próprio. Vera observou-me em silêncio por uns longos 30 segundos. Por fim, bebeu um gole demorado de café e perguntou com a voz cautelosa: Vanessa, você bebeu? Estou completamente sóbria. Então bateu com a cabeça? Não. Eu finalmente acordei. Ela pousou a chávena e inclinou-se para a frente. Está bem.
Explica-me lá o que queres dizer com desaparecer. Respirei fundo, sentindo o peso de uma decisão que era, pela primeira vez em décadas, verdadeiramente minha. Vou cortar todo o apoio financeiro que dou a Cristina. Tudo. A conta conjunta, os seguros que pago, as prestações da casa. É tudo. E vou-me embora do Brasil. Vera arregalou os olhos. Ir embora? Para onde? Portugal. Tenho direito à cidadania portuguesa por causa da minha avó. Nunca corri atrás porque, bem, porque sempre achei que o meu lugar era aqui, perto da Cristina. Mas agora, soltei uma risada oca, sem pingo de humor. Agora, já não tenho motivo para ficar. Vanessa, isso é sério. Vais mesmo. Vou, interrompia. E preciso que fiques aqui, que sejas os meus olhos e os meus ouvidos. Quero saber o que vai acontecer quando ela descobrir. Quero saber cada detalhe. Vera ficou em silêncio por um momento, a processar a informação. Depois, um sorrisinho começou a desenhar-se no canto da sua boca. Tu vais mesmo fazer isso? Vou. E a casa? Disseste que eras a fiadora. Ah, a casa. Aquela mansão de 3 andares na Barra da Tijuca que eu ajudei a comprar. Peguei no contrato de financiamento e mostrei-lhe. Olha aqui, eu não sou apenas a fiadora. Dei 400 mil reais de entrada e quando o Felipe perdeu o emprego no ano passado, quem pagou 7 meses de prestações? Fui eu. Vê só os comprovativos. Vera folheou os papéis, a sua expressão a tornar-se cada vez mais séria. Meu Deus, Vanessa. Tu praticamente compraste esta casa para eles. Exatamente. E sabes que mais? Estão com as 3 últimas parcelas em atraso. Confirmei com o banco na sexta-feira. O Felipe não está a pagar. Provavelmente à espera que eu descubra e resolva a situação, como sempre faço. E não vais resolver desta vez? Não só não vou resolver, como vou proteger o meu patrimônio. Como fiadora, se a casa for a leilão, posso entrar com uma ação para recuperar o que investi. E é exatamente isso que vou fazer. Vera soltou um assobio baixo. Caramba, tu pensaste mesmo em tudo. Tive 43 anos para aprender matemática financeira. Sorri pela primeira vez em dias. Agora, vou usá-la a meu favor. Nas 2 semanas seguintes, tornei-me numa mulher que eu não reconhecia. E sabem uma coisa? Adorei cada segundo. Primeiro, fui ao banco e fechei a conta conjunta que tinha com a Cristina desde que ela fez 18 anos. A funcionária perguntou-me se eu tinha a certeza. Absoluta, respondi. Transferi todo o saldo, 17 mil e poucos reais, para uma conta nova que abri apenas em meu nome. A Cristina usava aquele dinheiro para tudo: supermercado, combustível, ginásio, cabeleireiro, nunca mais. Segundo, cancelei todos os seguros que eu pagava para ela. O seguro do carro, o seguro de vida que fiz quando os gêmeos nasceram com ela como beneficiária, o seguro de saúde adicional, tudo. Liguei para cada empresa, pedi o cancelamento e solicitei a restituição proporcional, quando aplicável. Terceiro, e este foi o passo mais doloroso, fui ao cartório com todos os comprovativos de pagamento das prestações da casa e dei entrada numa notificação extrajudicial. Deixei claro que, como fiadora e investidora da entrada, eu exigia ou a regularização imediata dos pagamentos ou o direito de executar a garantia. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, olhou-me com uma mistura de pena e admiração quando expliquei a situação. A senhora está a fazer o que está certo, disse ele. Vejo muitos casos assim, pais que se endividam pelos filhos e depois são descartados. Pois é, mas comigo acabou. Enquanto isto, eu organizava a minha mudança.
Contactei um advogado especializado em cidadania portuguesa. Enviei todos os documentos da minha avó: certidão de nascimento, de casamento, tudo. O processo podia levar meses, mas o advogado garantiu-me que eu podia ir para Portugal com um visto de turista e regularizar a situação por lá. Comprei uma passagem só de ida para Lisboa. Data: 15 de agosto, 3 semanas depois do aniversário da Cristina. A Vera ajudou-me a organizar tudo. Doei a maioria dos móveis a uma instituição de caridade. Vendi a televisão, o frigorífico, tudo o que tinha algum valor. O apartamento de Copacabana, decidi alugá-lo mobilado. Já tinha um corretor interessado que prometeu uma renda de 2.500 por mês, o que me daria um bom rendimento extra em Portugal. E então veio a parte mais importante: a carta. Sentei-me ao computador velho da sala, aquele mesmo que comprei em 2010 e que encravava a cada 5 minutos, e comecei a escrever. Escrevi durante 3 dias seguidos. Cada palavra era uma libertação. Cada parágrafo, uma vingança silenciosa. Detalhei tudo. Cada cêntimo que gastei com ela desde que nasceu, dividido por categoria: educação, habitação, saúde, luxos. Inseri tabelas, gráficos, comprovativos digitalizados. No final, a carta tinha 18 páginas. 18 páginas de matemática emocional. 18 páginas de verdade crua. O último parágrafo, decorei-o de tanto o reler. Cristina, tu disseste que o melhor presente que poderias receber seria eu desaparecer da tua vida. Estou a conceder-te o teu desejo, mas ao contrário de ti, que sempre recebeste tudo de mão beijada, eu estou a cobrar o preço. Não em afeto, esse nunca mudeste, mas em dignidade. A partir de hoje, estás sozinha, financeiramente, emocionalmente, completamente sozinha. E se um dia tiveres filhos que te tratem da maneira como me trataste, lembra-te desta carta e entende que o mereceste. Com desamor, Vanessa. Imprimi-a em papel timbrado, coloquei-a num envelope pardo e guardei-a. Seria a última coisa que faria antes de embarcar. E vocês? Já tiveram que tomar uma decisão que parecia cruel, mas que no fundo era a única forma de se protegerem? O dia da viagem chegou. 15 de agosto, uma terça-feira. Acordei às 4 da manhã. A Vera tinha dormido no meu sofá para me levar ao aeroporto. Tomamos o pequeno almoço em silêncio. Eu levava apenas 2 malas, uma com roupas, outra com documentos e alguns objetos pessoais. Fotografias antigas do Paulo, cartas que a minha mãe me escreveu antes de morrer, pequenas coisas com valor sentimental. Antes de sair, peguei no envelope com a carta. Eram 5 da manhã. Chamei um Uber, um luxo que raramente me permitia, e dei a morada da mansão na Barra. O motorista estranhou, mas não disse nada. Cheguei lá às 5h40. A casa estava escura, todos a dormir. Deixei o envelope na caixa do correio, bem visível. Fiquei ali, parada por 1 minuto, a olhar para aquela casa que representava tanto sacrifício meu. E sabem o que senti? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem remorso. Apenas um vazio tranquilo. Uma paz estranha. Voltei para Copacabana. A Vera esperava-me com o carro dela à porta do prédio. Pusemos as malas na bagageira. Olhei uma última vez para o prédio onde morei por mais de 30 anos. Pronta? Perguntou a Vera. Mais do que nunca. O voo partiu às 8h30. Eu tinha pedido especificamente um lugar à janela. Queria ver o rio a ficar para trás, e foi exatamente o que aconteceu. Conforme o avião subia, eu via a cidade a diminuir, a Baía de Guanabara a brilhar sob o sol da manhã. O Cristo Redentor, cada vez mais pequeno. E eu sorria. Pela primeira vez em 43 anos,
Eu sorria de verdade. A Cristina só descobriu 3 dias depois. A Vera contou-me tudo por áudios de WhatsApp. Eu estava num pequeno hotel em Lisboa, no bairro de Alfama, quando as mensagens começaram a chegar. Vanessa, não vais acreditar. A voz da Vera oscilava entre o choque e a diversão. A Cristina acabou de me ligar. Está completamente desesperada. Diz que desapareceste, que não atendes o telemóvel, que foi à tua casa e está tudo vazio. Ela encontrou a carta. O meu coração acelerou. Eu estava sentada num pequeno café perto do hotel, a beber um galão e a ver os elétricos a passar. Pedi à Vera que continuasse. Ela leu a carta inteira e começou a chorar. Não de tristeza, Vanessa, de raiva. Ligou-me a gritar, a dizer que és louca, que estás senil, que te vai encontrar e internar. Eu ri, literalmente, ri alto no meio do café. Um casal de idosos na mesa ao lado olhou para mim com curiosidade. E há mais, continuou a Vera. Ela tentou usar a conta conjunta hoje de manhã. O cartão foi recusado. Foi ao banco e descobriu que fechaste tudo. Depois, correu para casa e começou a verificar os seguros. Todos cancelados. Vanessa, ela está a ter um ataque. E o Felipe? O Felipe tentou pagar a prestação da casa hoje porque chegou uma notificação do banco. Adivinha? Não havia dinheiro. Estão completamente perdidos. Terminei o meu galão devagar, a saborear cada gole. E os gêmeos? As crianças nem sabem o que se está a passar. Mas a Cristina está numa paranoia. Acha que vais voltar e processá-la ou algo do gênero. Fez-me 1000 perguntas. A Vera sabe onde ela está? Ela disse alguma coisa? Deixou algum recado? E o que é que lhe disseste? Que não sei de nada. Que só me disseste que ias viajar, mas não disseste para onde. Ela não acreditou muito, mas não pode provar nada. Desliguei o áudio e fiquei ali sentada, a ver a vida passar nas ruas de Lisboa. Pessoas a rir, a conversar, a viver, e eu estava livre, completamente livre. Nos dias seguintes, as mensagens da Vera tornaram-se cada vez mais interessantes. A Cristina tentou ligar-me umas 50 vezes. Enviou mensagens pelo WhatsApp. Mãe, onde estás? Mãe, isto é ridículo. Volta para casa. Estás a ser egoísta e infantil. Pelo menos pensa nos teus netos. Não respondi a nenhuma. Bloqueei o número dela. Uma semana depois, a Vera mandou-me uma bomba. Vanessa, o banco está a executar a hipoteca da casa. A Cristina recebeu a notificação hoje. Está em pânico. Eu estava numa livraria no Chiado quando li aquilo. Fiquei parada entre as estantes, com o cheiro a livros novos à minha volta, e senti uma satisfação que nem sabia ser capaz de sentir. Não era felicidade, era justiça. Era o universo a reequilibrar-se finalmente. E há mais, continuou a Vera noutro áudio. Ela foi à esquadra tentar apresentar queixa por abandono de incapaz. Disse que és idosa e estás senil. A polícia pediu provas. Ela não tinha nenhuma. Depois, tentou localizar-te pelo telemóvel, mas mudaste de número, não foi? Mudei. Comprei um cartão português no dia em que cheguei. Mantive o brasileiro apenas para o contacto com a Vera e mais ninguém. Passaram-se 2 semanas. Inscrevi-me num curso de português europeu para estrangeiros. Mesmo falando português, o sotaque e algumas expressões eram diferentes. Conheci um grupo de brasileiros que se tinham mudado para cá. A maioria a fugir também de vidas tóxicas. Uma senhora chamada Dona Rosa, de 70 anos, tinha cortado laços com os 3 filhos que só lhe ligavam para pedir dinheiro. Outro, o seu Alberto, tinha vendido tudo no Brasil depois da morte da esposa, quando os filhos tentaram roubar-lhe a herança. Éramos uma família de expatriados emocionais e éramos felizes. Aluguei um apartamento pequeno perto do Marquês de Pombal.
Um quarto, sala, cozinha, casa de banho, mobília simples, 900 euros por mês. Cabia perfeitamente no meu orçamento. A minha reforma brasileira rendia 1.300 euros na conversão, mais os 500 euros do aluguer do apartamento de Copacabana. 1.800 euros por mês. Era pouco, mas era meu. E pela primeira vez em décadas, ninguém estava a comer do meu prato. Comecei a caminhar todos os dias. Alfama, Chiado, Belém. Visitava museus, sentava-me em cafés, comprava livros. Coisas simples que nunca tinha feito porque estava sempre ocupada a resolver os problemas da Cristina. Um mês depois da minha chegada, a Vera mandou-me a notícia que eu esperava. Vanessa, a casa foi a leilão. O banco aceitou uma oferta. A Cristina e o Felipe têm 30 dias para desocupar. Eu estava no Jardim da Estrela quando li isto, sentada num banco de madeira, a ver os pombos a lutar por migalhas de pão. Fechei os olhos e respirei fundo. Pronto. Estava feito. E tu, como estás? Perguntou a Vera. Gravei um áudio. Eu estou bem, Vera. Estou realmente bem. Sei que parece loucura, mas sinto-me viva pela primeira vez em anos. Acordo sem aquele peso no peito. Não tenho de me preocupar se a Cristina vai ligar a precisar de dinheiro. Não tenho de contar cada cêntimo para que sobre para ela. Eu posso simplesmente viver. A resposta da Vera veio rápida. Tu mereces, amiga. Mereces cada segundo de paz. Mas a paz não duraria para sempre, porque a Cristina, como eu bem a conhecia, não era de desistir facilmente. E ela estava a planear um contra-ataque. A primeira coisa que fez foi tentar localizar-me oficialmente. Como eu não respondia, consultou um advogado e deu entrada numa ação de interdição. Sim, a minha própria filha tentou declarar-me incapaz, senil, para invalidar todas as minhas decisões financeiras. A Vera avisou-me assim que soube. Ela está a dizer que tiveste um surto, que estás com demência, que precisas de um tutor legal. O advogado dela deu entrada num pedido de busca internacional através do consulado brasileiro. O meu estômago gelou quando li aquilo. Não de medo, de raiva. Raiva pura. Ela achava mesmo que eu ia deixar? Fui direta ao consulado brasileiro em Lisboa no dia seguinte. Expliquei toda a situação à cônsul, uma mulher chamada doutora Beatriz, que me ouviu com atenção e depois disse: Dona Vanessa, a senhora está lúcida, orientada e claramente no controlo das suas faculdades mentais. Vou encaminhar um relatório formal para o Brasil, mas se a sua filha insistir, a senhora terá de passar por uma avaliação psicológica oficial. Então eu passo. Quantas vezes for preciso. E passei. Um psicólogo brasileiro que dava consultas no consulado avaliou-me durante 3 sessões: testes cognitivos, entrevistas, avaliação emocional. No final, escreveu um relatório de 5 páginas a atestar a minha completa sanidade mental e capacidade civil. Dona Vanessa, disse-me ele na última sessão, a senhora é uma das pessoas mais lúcidas que já avaliei. E, se me permite dizer, fez o que estava certo. A sua filha demonstra comportamentos clássicos de abuso financeiro e emocional. A senhora protegeu-se. Enviei o relatório diretamente para o advogado da Cristina, através do consulado. E mais, processei-a por difamação e danos morais. Se ela queria guerra, teria guerra. A notícia do processo apanhou a Cristina de surpresa. Vera contou-me que Cristina desabou em lágrimas no meio do supermercado. Mal recebeu a intimação. Imagine a cena: a mulher que sempre teve o mundo a seus pés, a eterna princesa da família, a descobrir, da forma mais pública e humilhante, que toda a ação gera uma consequência. O advogado dela contactou o meu, em Lisboa. Sim, porque eu não estava para brincadeiras. Contratei um advogado português,
especialista em litígios internacionais. A proposta era uma tentativa patética de negociação, que eu retirasse o processo em troca de uma suposta reconciliação familiar. O meu advogado, o Dr. Rodrigo, um senhor elegante de 60 e poucos anos, ligou-me para saber o que eu pretendia. A minha resposta foi imediata. Diga-lhes que não há acordo possível. Ela chamou-me senil em público, tentou interditar-me, difamou-me. Agora, que arque com as consequências. Perfeito, respondeu ele, e eu pude sentir o sorriso na sua voz. Comunicarei a sua decisão. Enquanto isso, no Brasil, a vida deles desmoronava-se, tijolo por tijolo. E eu acompanhava cada desenvolvimento através de Vera, que se tornara a minha cronista não oficial. A casa foi a leilão por 2.400.000 reais. Um valor que soa astronômico, não é? Mas a hipoteca consumiu 1.800.000. Restaram 600.000. E desses, 400.000 eram por direito meus. O valor da entrada que dei, somado aos meses de prestações que paguei. O banco contactou-me através do advogado e em 30 dias os 400.000 reais estavam depositados na minha conta. Converti tudo para euros, 90.000 euros. Mais do que eu conseguira poupar em toda a minha vida. Cristina e Felipe ficaram com 200.000. Poderiam ter comprado um apartamento mais pequeno, recomeçado com alguma dignidade. Mas sabem o que Felipe fez com a sua parte? Investiu metade numa oportunidade imperdível, uma franquia de açaí. Faliu em 3 meses. Os outros 100.000 evaporaram-se a pagar dívidas de cartões de crédito cuja existência eu desconhecia. Em novembro, apenas 4 meses após a minha partida, mudaram-se para um apartamento de 2 quartos em Campo Grande. Não era uma favela, longe disso, mas para quem vinha da mansão na Barra da Tijuca, a queda foi vertiginosa. 50 metros quadrados num terceiro andar sem elevador. Os gêmeos tiveram de ser transferidos do colégio bilingue de 15.000 reais por mês para uma escola pública. Vera foi visitá-los um dia, a pedido da própria Cristina. Enviou-me fotos. O apartamento era a imagem da desolação. Mobília barata, paredes a descascar e um único ar-condicionado na sala, a lutar em vão contra o calor do Rio de Janeiro. Os gêmeos também estavam diferentes. Mais calados, a arrogância juvenil substituída por uma sombra de resignação. Como é que ela está? Perguntei a Vera nessa noite. Destruída, Vanessa. Fisicamente, inclusive. Perdeu uns 10 quilos, o cabelo está por arranjar, as unhas sem verniz. Fez uma pausa. Estava de chinelos e calças de fato de treino. Tu conheces a Cristina. Quando foi a última vez que a viste de fato de treino? Nunca. A resposta era nunca. E o Felipe? Conseguiu um emprego como gerente numa cadeia de farmácias. Ganha 4.000 por mês. Ela tentou reabrir um consultório, mas sem capital inicial e com um nome sujo. Não conseguiu crédito em lado nenhum. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, ela está a trabalhar. A trabalhar onde, Vera? Como diarista. Quase deixei o telemóvel cair. O quê? Diarista? Sim, Vanessa. Faz limpezas em casas, 3 vezes por semana. Ganha 300 reais por dia. É o que os tem ajudado a pagar as contas. Cristina, que nunca na vida lavara um prato, que sempre tivera empregada para tudo e torcia o nariz a qualquer trabalho manual, a limpar a casa de outras pessoas. Havia uma ironia quase poética naquilo. E sabem o que eu senti? Nenhuma pena. Zero. Ela tinha 43 anos, um diploma em odontologia, 2 mãos perfeitamente funcionais. Trabalho digno nunca matou ninguém. Eu passei a vida inteira a trabalhar, a sacrificar-me. Por que haveria de ser diferente para ela? Ela perguntou por mim? A questão escapou-me antes que eu a pudesse conter. Perguntou.
Disse que desapareceste, que não atendes às chamadas, que provavelmente estás morta em algum canto e ninguém sabe. Morta? Eu ri. Nunca me sentira tão viva. E era a mais pura verdade. Porque enquanto o mundo de Cristina implodia, o meu florescia. Em Lisboa, eu encontrei algo que nem sabia que me faltava: um propósito. Comecei a frequentar a biblioteca municipal perto de casa, onde me juntei a um clube de leitura para a terceira idade. Numa dessas reuniões semanais, conheci Helena. Aos 69 anos, editora reformada, Helena fez-me uma proposta que me pareceu absurda. Vanessa, já pensaste em escrever sobre a tua experiência? Escrever? Eu sou professora de matemática, não escritora. Toda a gente que tem uma história para contar é um escritor. E acredita, a tua história precisa de ser contada. Quantas mulheres da nossa idade não estão a ser sugadas financeiramente pelos filhos, sem a coragem de fazer o que tu fizeste? Ela tinha razão. Nos meses que se seguiram, mergulhei na escrita. 2 horas todas as manhãs, num pequeno café perto do Rossio. Contei tudo, desde a infância de Cristina até ao meu desaparecimento. Não era ficção, era um livro de memórias, um testemunho, um manual de sobrevivência. Helena ajudou-me a estruturar o manuscrito e apresentou-me a uma agente literária. Em março do ano seguinte, 8 meses depois de ter deixado o Brasil, eu tinha um contrato de publicação. O livro, intitulado Quando o Amor Materno se Torna Autodestruição, foi lançado em setembro em Portugal e 2 meses depois, no Brasil. Tornou-se um best-seller em 3 semanas. De repente, eu estava a dar entrevistas para podcasts, a participar em programas de televisão, a dar palestras. A minha história ecoava em milhares de pessoas, em mães que se reviam em mim e em filhos que reconheciam comportamentos abusivos nos seus próprios pais. O livro abriu um diálogo sobre limites familiares, abuso financeiro na terceira idade e amor próprio depois dos 70. E o dinheiro? O dinheiro começou a entrar. Primeiro, os direitos de autor, depois, os cachês das palestras, os convites para eventos. Em um ano, eu ganhava mais do que ganhar em 30 anos como professora. Comprei um apartamento maior, de 2 quartos, com uma varanda com vista para o Tejo. Decorei-o ao meu gosto, com as minhas cores, com móveis escolhidos por mim. Tudo meu, pago com o dinheiro que ganhei ao contar a minha verdade. E vocês? Já pararam para pensar em quantas vezes negaram a vossa própria verdade para não magoar alguém que não merecia essa consideração? Vera ligou-me em dezembro, noite alta em Lisboa, meio da tarde no Rio. Vanessa, precisas de saber uma coisa. Senti o coração a acelerar. O que foi? O livro chegou ao Brasil. E a Cristina descobriu. Uma pausa. E? E está a processar-te. Diz que a caluniaste, que distorceste os fatos, que, embora os nomes sejam fictícios, toda a gente sabe que se trata dela. Respirei fundo. Os nomes são fictícios. Mudei nomes, locais, detalhes específicos. O meu advogado reviu tudo. É uma obra memorialística com elementos de autoficção. Ela não tem como ganhar. Eu sei, mas ela está desesperada. As pessoas no bairro dela já ligaram os pontos. Toda a gente leu o livro. Ela é a filha ingrata da história. Está a ser julgada publicamente. E os gêmeos? O Miguel e a Isabela têm 14 anos agora. Eles leram o livro. Aquilo apanhou-me de surpresa. Leram? Leram. E, segundo a Cristina, estão a fazer perguntas. Do tipo: por que é que a avó Vanessa foi embora? É verdade que disseste aquelas coisas todas? Nós vivíamos mesmo naquela casa caríssima? A Cristina tentou proibir, mas tu sabes como são os adolescentes. Quanto mais se proíbe, mais curiosos ficam.
Fiquei em silêncio a processar a informação. Os meus netos sabiam a verdade. E uma parte de mim, uma parte pequena e vulnerável que eu tentava ignorar, perguntava-se o que pensariam eles de mim. Há mais, continuou Vera. O Felipe pediu o divórcio. O quê? Ele não aguenta mais. Diz que a Cristina se tornou insuportável, amarga, que culpa toda a gente menos a si própria. Diz que ela vive à base de ansiolíticos e que ele não quer mais carregar esse fardo. Então, estava a acontecer. O castelo de cartas desmoronara-se por completo. E eu não senti pena, não senti culpa. Senti apenas que um ciclo se fechava, porque cada consequência que batia à porta de Cristina era o resultado direto das suas próprias escolhas. Os meses passaram. O processo que ela moveu contra mim foi arquivado por falta de fundamento. O meu advogado representou-me sem que eu precisasse de regressar ao Brasil. Já o processo que eu movi contra ela, por difamação, foi julgado procedente. Foi condenada a pagar-me uma indemnização de R$ 50.000. Nunca recebi um cêntimo. Ela não tinha como pagar. Mas a condenação, por si só, foi a vitória de que eu precisava. O reconhecimento público de que eu estava certa. Em maio, 2 anos após a minha partida, recebi uma carta. Não um e-mail, mas uma carta física, num envelope amarelo com selo do Brasil. Reconheci a caligrafia de imediato. Era de Cristina. Fiquei a olhar para o envelope durante uns bons 10 minutos, a debater-me se o deveria abrir. O que poderia ela ter para me dizer depois de tudo? Finalmente, abri. A carta continha 3 páginas manuscritas. A letra estava trêmula, uma sombra da caligrafia firme e controlada que eu conhecia. Mãe, não sei se vais ler isto. Não sei se a rasgarás assim que vires o meu nome, mas preciso de tentar. Eu errei. Errei tanto que as palavras me falham. Passei 2 anos a tentar convencer-me de que tu exageraste, que a tua reação foi desproporcional, que eu não merecia tudo o que aconteceu. Mas a verdade é que mereci. Mereci cada segundo. Os meus filhos odeiam-me, mãe. O Miguel e a Isabela leram o teu livro, leram e confrontaram-me. Fizeram perguntas para as quais eu não tive resposta. Como é que eu explico aos meus filhos que tudo o que escreveste é verdade? Como justifico o que te disse no meu aniversário? Como os olho nos olhos e lhes digo que eu era uma pessoa diferente? O Felipe foi-se embora. Estamos divorciados. Ele ficou com as crianças. Vejo-os em fins de semana alternados. Moro sozinha agora, numa kitchenette em Realengo. Trabalho 6 dias por semana a limpar casas. À noite, faço uns biscates como manicure. Ganho o suficiente para sobreviver, mal. E sabes qual é a pior parte? Não é a falta de dinheiro, não é o trabalho pesado, nem sequer o divórcio. É olhar-me ao espelho todos os dias e ver a mulher horrível em que me tornei. Ver a mulher que destruiu a própria mãe, por pura ganância e ingratidão. Não espero o teu perdão. Não o mereço. Mas preciso que saibas que eu entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. Tu não tinhas a obrigação de me sustentar a vida inteira. Não tinhas a obrigação de sacrificar a tua dignidade por minha causa. E quando eu te pedi para desapareceres? Meu Deus, mãe, como fui capaz de dizer aquilo? Os teus netos perguntam por ti. Querem conhecer-te. Querem entender quem é a avó que tiveram durante 10 anos e que, de repente, se evaporou. Eu contei-lhes a verdade. Contei que não desapareceste, que eu te expulsei, que destruí a nossa relação com as minhas próprias mãos. Não te peço que voltes. Não te peço dinheiro. Não peço nada. Apenas digo: lamento muito. Do fundo da minha alma partida e remendada, eu lamento.
Se um dia quiseres falar com o Miguel e a Isabela, deixo o meu número novo. Eles merecem conhecer-te de verdade. Merecem a oportunidade que eu deitei fora. Com arrependimento e vergonha, Cristina. Terminei de ler com os olhos rasos de lágrimas. Não de tristeza, mas de encerramento. O reconhecimento, o pedido de desculpas, a admissão da culpa. Tudo o que esperei ouvir durante 43 anos estava ali, naquelas 3 páginas. Mas seria tarde demais? Sinceramente, não sei. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Não bloqueei o número que ela deixara. Apenas aguardei. Talvez um dia eu estivesse pronta para falar com ela novamente. Ou talvez não. Talvez o verdadeiro encerramento fosse simplesmente seguir em frente. O que eu fiz foi ligar a Vera. Vera, consegues o contato dos gêmeos para mim? Não o da Cristina, o deles diretamente. Consigo. Eles têm Instagram. Queres que te envie? Quero. 2 horas depois, eu estava a olhar para os perfis de Miguel e Isabela. 14 anos. Parecidos com o avô, o Paulo. Miguel tinha os seus olhos. Isabela, o seu sorriso. Eram bonitos. Pareciam normais. Tinham fotos com amigos, na escola, a fazer coisas de adolescentes. Enviei uma mensagem simples a cada um. Olá, sou a vossa avó Vanessa. Se quiserem conversar, estou aqui. A resposta chegou no dia seguinte, de ambos. E pela primeira vez em 2 anos, senti que talvez, só talvez, ainda houvesse espaço para algum tipo de família na minha vida. Não com a Cristina, mas com eles. Com os netos que eu mal conhecia, mas que não tinham culpa dos erros da mãe. A primeira videochamada com o Miguel e a Isabela aconteceu numa quinta-feira à tarde. Eu estava nervosa, as minhas mãos suavam. Posicionei o computador na mesa da varanda, com o Tejo como pano de fundo. Queria que eles vissem onde eu morava. Queria que soubessem que eu estava bem. Mais do que bem, estava viva. Quando a chamada se estabeleceu, demorei uns segundos a conseguir falar. Estavam sentados lado a lado, provavelmente no quarto de um deles. O Miguel tinha crescido tanto. A Isabela usava o cabelo comprido e ondulado, tal como o meu era na idade dela. Olá, disse eu, a voz a sair-me trêmula. Olá, avó, responderam, quase em uníssono. Avó. Fazia 4 anos que ninguém me chamava assim. Ficamos a olhar uns para os outros em silêncio por um instante. Então, Isabela falou: Estás em Portugal? Estou. Em Lisboa? É. É bonito aqui. Parece, disse Miguel, a olhar para a paisagem atrás de mim. O silêncio regressou, pesado, constrangedor. Como se conversa com netos que mal se conhecem? Como se explicam 4 anos de ausência? Foi Isabela quem quebrou o gelo. Nós lemos o teu livro. O meu estômago contraiu-se. Leram? Lemos tudo. Miguel ajeitou os óculos, um gesto nervoso. A mãe tentou esconder, mas nós encontramos um exemplar em casa da tia de uma amiga nossa. Lemos às escondidas. E o que acharam? Isabela olhou para o irmão. Trocaram um olhar cúmplice, daqueles que só os gêmeos partilham. Depois ela respondeu: Achamos que foste muito corajosa. E que a mãe foi. Bem, foi horrível. Ela não queria que soubéssemos, continuou Miguel. Mas quando a confrontamos, ela contou tudo, confirmou ele. Disse que era tudo verdade, que tinha sido uma filha terrível, que te tinha destruído. Ela chorou muito, acrescentou Isabela com a voz mais suave.
Nós nunca a tínhamos visto chorar daquela maneira. Foi assustador. Respirei fundo, sentindo o peso de anos a começar, finalmente, a dissipar-se. Meus queridos, entendam, eu não escrevi aquele livro para ferir a vossa mãe. Escrevi porque precisava deitar tudo cá para fora. Era a minha história, e eu precisava de a contar. E se, com isso, consegui abrir-vos os olhos, então. Conseguiste? Interrompeu-me Miguel, a voz firme. E de que maneira? Isabela acrescentou, com um fio de voz. Nós sempre pensamos que tinhas desaparecido porque não gostavas de nós, que tínhamos feito alguma coisa de errado. A mãe, ela deixava-nos acreditar nisso. Cada palavra deles foi uma faca no meu peito. Não, meus amores, nunca foi por vossa causa. Nunca. Nós sabemos disso agora, disse Isabela. E nós queríamos conhecer-te. A ti, de verdade. Não a avó que aparecia de vez em quando com um presente, mas a pessoa que tu és. E esse foi o nosso ponto de partida. O início de algo novo. Começamos com videochamadas semanais, que a princípio eram tímidas, 15, 20 minutos. Mas com o tempo, as conversas estenderam-se como pontes a serem construídas sobre o oceano. 1 hora, 2 horas. Eles contavam-me da escola, dos amigos, das dificuldades de uma vida com menos dinheiro. Eu contava-lhes de Lisboa, do meu livro, da minha nova vida. Descobri que Miguel queria ser engenheiro, como o avô, e que Isabela adorava matemática, um traço que herdara de mim. Descobri que eram inteligentes, divertidos, gentis. Eram tudo o que Cristina não era. E pela primeira vez em anos, senti o desejo de ser avó outra vez. Não a avó banco, não a avó capacho, uma avó de verdade. 6 meses depois da nossa primeira conversa, recebi uma chamada inesperada. Era o Felipe. Vanessa, eu sei que não tens razão nenhuma para me atender, mas preciso de falar contigo. Sobre o que, Felipe? Sobre o Miguel e a Isabela. Eles estão obcecados com a ideia de te conhecer pessoalmente. Falam de ti a toda hora. Querem ir a Portugal nas férias de julho. O meu coração acelerou. E a Cristina sabe disso? Sabe. E? Ela concorda. Aquilo apanhou-me de surpresa. A sério? Vanessa, a Cristina está diferente. Fez terapia, está a trabalhar muito em si mesma. Não digo que virou santa, longe disso, mas reconheceu os erros e acha que os filhos merecem ter uma relação contigo. E tu? O que é que tu achas? Silêncio do outro lado da linha. E depois? Eu acho que também errei muito. Fui conivente com tudo o que ela fez. Deixei que pagasses a nossa vida porque era mais fácil. Nunca te agradeci. Nunca te respeitei. Por isso, acho que seria o mínimo. Seria justo. Eles querem mesmo vir? Perguntei, ainda a duvidar. Querem, e as passagens sou eu que pago. E não aceito um não como resposta. 3 semanas mais tarde, numa manhã de julho soalheira, eu estava no aeroporto de Lisboa à espera deles. O meu coração batia tão depressa que temi ter um infarte. Será que me iam reconhecer? Será que se iriam arrepender? Quando eles surgiram nas chegadas internacionais, viram-me de imediato. Isabela desatou a correr na minha direção e abraçou-me com uma força que me surpreendeu. Miguel veio logo atrás, mais contido, mas o seu abraço foi igualmente apertado. E ali, no meio daquele aeroporto cheio de gente, eu chorei. Chorei de pura felicidade. Foram 2 semanas, as 2 melhores semanas da minha vida em muitos anos. Mostrei-lhes a minha Lisboa, Belém, o Castelo de São Jorge, o Oceanário,
as praias de Cascais. Comemos pastéis de nata todos os dias. Andamos de elétrico. Eles conheceram a Dona Rosa, o seu Alberto, a Helena. Conheceram a minha nova família. Uma noite, estávamos os três na varanda do meu apartamento a ver o pôr do sol sobre o Tejo. Isabela tinha a cabeça pousada no meu ombro. Miguel bebia um sumo de laranja. Avó, disse Isabela baixinho. Posso perguntar-te uma coisa? Claro, meu amor. Tu perdoas a mãe? A pergunta apanhou-me desprevenida. Fiquei em silêncio por um instante, a ponderar. Perdão. Que palavra tão complicada. Não sei se perdoar é a palavra certa, respondi por fim. Eu entendo que ela se arrepende. Entendo que mudou. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar à relação que tínhamos, porque essa relação era tóxica, era destrutiva. Então, nunca mais vais falar com ela? Perguntou Miguel. Não foi isso que eu disse. Disse apenas que não será como antes. Talvez um dia consigamos ter uma relação civilizada, de respeito, mas à distância, com limites muito claros. Isso é triste, murmurou Isabela. É. Mas sabes o que seria mais triste? Seria eu voltar para aquela dinâmica e destruir-me outra vez. Vocês merecem uma avó inteira, não os pedaços que sobram depois de eu me sacrificar pela vossa mãe. Eles ficaram em silêncio, a processar as minhas palavras. Então, Miguel disse: Nós entendemos e admiramos-te muito, sabes, por teres tido essa coragem. Na última noite, antes de eles partirem, recebi uma mensagem de Cristina. Vanessa, sei que o Miguel e a Isabela estão aí. Mandam-me fotos todos os dias. Parecem felizes, mais felizes do que eu os via há anos. Obrigada por os receberes. Obrigada por seres a avó que eles merecem. E lamento muito. Todos os dias eu lamento muito. Sei que isto não muda nada, mas precisava de o dizer. Olhei para a mensagem durante um longo tempo. Depois, digitei uma resposta. Cristina, aceito o teu pedido de desculpas, mas aceitar não é o mesmo que esquecer. Destruíste a nossa relação e isso não tem retorno. Mas os teus filhos não têm culpa de nada, e eu estarei presente na vida deles, se eles assim o quiserem. Quanto a nós as duas, talvez um dia possamos conversar, mas não agora. Ainda dói demasiado. Cuida-te. Vê. Enviei e voltei a bloquear o número. Não por raiva, mas por proteção, porque eu ainda não estava pronta. E talvez nunca estivesse. E estava tudo bem com isso. E tu? Já precisaste de escolher entre perdoar alguém e proteger-te a ti mesmo? Como foi? Os anos foram passando. Miguel e Isabela visitavam-me todos os meses de julho. Eu ia ao Brasil uma vez por ano. Ficava num hotel e passava uns dias com eles. Nunca mais vi Cristina pessoalmente. Ela respeitou o meu espaço. O meu segundo livro foi publicado. Recomeços aos 70, um manual de reinvenção. Vendeu ainda mais do que o primeiro. Dei palestras em universidades, em eventos de empresas, em grupos de mulheres. A minha mensagem era sempre a mesma. Nunca é tarde para nos escolhermos a nós mesmas. Comprei uma casinha no Algarve, um refúgio para quando Lisboa se tornava demasiado agitada. Aprendi a pintar aguarelas. Voltei a estudar e fiz um mestrado em educação matemática na Universidade de Lisboa. Um sonho antigo, para o qual nunca tivera tempo ou dinheiro. Aos 79 anos, sentia-me mais realizada do que aos 50. Tinha independência financeira, tinha paz, tinha uma comunidade que me valorizava e netos que me amavam de verdade. E a Cristina, segundo o Miguel e a Isabela, ela foi recuperando, aos poucos.
Abriu um pequeno consultório de odontologia em Campo Grande. Modesto, mas seu. Deixou de trabalhar como diarista. Fez terapia durante anos. Nunca mais se casou, mas estava bem. Sozinha, mas bem. Um dia, 5 anos depois da minha saída do Brasil, Miguel ligou-me. Avó, a mãe quer ver-te. O quê? Ela pediu. Disse que entende se não quiseres, mas que gostaria de falar contigo. Pessoalmente. Só uma vez. Fiquei em silêncio. 5 anos. 5 anos de distância, de cura, de reconstrução. Onde? Aí, em Lisboa. Ela disse que vai até aí, que não quer que voltes ao Brasil por causa dela, que o território é teu. 2 semanas mais tarde, numa tarde de outono, eu estava sentada num café no Chiado, à espera. O meu coração batia depressa, não de medo, mas de curiosidade. Cristina chegou com 10 minutos de atraso. Estava diferente, mais magra, o cabelo curto, sem a maquilhagem elaborada de antigamente. Vestia roupas simples e tinha olheiras fundas. Ela viu-me e parou. Ficamos a olhar uma para a outra durante uns longos segundos. Depois, aproximou-se e sentou-se na cadeira à minha frente. Olá, mãe. Olá, Cristina. O silêncio era pesado, constrangedor. Obrigada por teres aceitado ver-me, começou ela. A voz estava diferente, mais baixa, menos segura. O Miguel insistiu muito. Eu sei. Os meus filhos amam-te. És a avó que eu nunca te deixei ser. Não respondi. Limitei-me a beber um gole do meu café. Cristina respirou fundo. Eu não vim pedir para voltares. Não vim pedir perdão. Já o fiz e sei que não muda nada. Vim porque eu precisava de te ver. Precisava de olhar nos teus olhos e dizer-te que eu entendi. Finalmente. Entendeste o quê? Que tu não eras obrigada a nada. Que amor de mãe não é sacrifício incondicional. Que eu te usei, te explorei, te destruí e que tu fizeste a única coisa sensata que podias fazer. Salvaste-te. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Não tentei consolá-la. Eu tornei-me em tudo o que jurei que nunca seria, continuou ela. Egoísta, cruel, ingrata. E precisei de 5 anos, de terapia, de perdas, de humilhação pública e de quase perder os meus filhos para acordar. E agora? Agora eu trabalho, ganho o meu próprio dinheiro, pago as minhas contas, crio os meus filhos sozinha. E sabes qual é a parte mais irônica? Eu sou feliz. Mais feliz do que quando tinha a mansão e o carro importado. Porque agora eu sei que isto é meu, suado, conquistado, não roubado de ti. Fiquei em silêncio, a deixar as palavras dela assentarem. Eu não espero que voltemos a ser mãe e filha, disse, enxugando as lágrimas. Sei que isso morreu, mas será que um dia podemos ser conhecidas cordiais? Pessoas que se respeitam à distância? Olhei para ela, para a mulher que carreguei no meu ventre, que amamentei, que criei, que me destruiu e que agora parecia finalmente ter compreendido. Talvez, respondi. Um dia, quando doer menos. Ela acenou com a cabeça a aceitar. Isso já é mais do que eu mereço. Conversamos por mais meia hora sobre trivialidades, sobre Lisboa, sobre o consultório dela, sobre os gêmeos. Foi estranho, mas não foi terrível. Foi apenas um encerramento. Quando se levantou para ir embora, olhou para mim uma última vez. Estás linda, mãe, radiante. Fico feliz por teres encontrado a tua vida. Obrigada. E ela foi-se embora. Saiu do café,
desapareceu na multidão de turistas do Chiado, e eu fiquei ali, sentada, a beber o meu café já frio, a pensar em tudo. Perdoei? Não sei. Talvez o perdão não seja o mais importante. O importante é que eu sobrevivi, que eu escolhi viver, que eu, aos 74 anos, tive a coragem que a maioria das pessoas não tem, a coragem de impor limites, de dizer não, de me escolher a mim mesma. E se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Sim, cada segundo, cada decisão. Porque pela primeira vez na minha vida, eu sou livre. Naquela noite, voltei para casa e sentei-me na varanda. O Tejo estava calmo, a refletir as luzes da cidade. Abri o meu computador e comecei a escrever. Não um livro, apenas pensamentos soltos. Nós passamos a vida a achar que amor é sacrifício, que ser mãe é apagar-se para o filho brilhar, que família é suportar tudo em nome do sangue. Mas não é. Amor é respeito. Maternidade é criar seres humanos íntegros, não dependentes emocionais. E família? Família é quem fica quando já não temos mais nada para dar. Gravei o ficheiro, desliguei o computador e fui dormir com um sorriso no rosto. Porque, no final de contas, esta não é uma história de vingança. É uma história de libertação. A história de uma mulher que, finalmente, aos 74 anos, aprendeu que ela também importava. E se estás a ler isto e te identificas, se te doas até não sobrar nada, se financias vidas alheias enquanto a tua se desmorona, se te anulas em nome de um amor que não é recíproco, por favor, ouve isto. Tu não és egoísta por impor limites. Tu não és cruel por te protegeres. Tu não és uma má pessoa por te escolheres a ti. És apenas humana. E os seres humanos merecem dignidade. Obrigada por teres chegado até ao fim. Se esta história te tocou de alguma forma, partilha com alguém que precise de ouvir isto. E lembra-te, nunca, mas nunca, é tarde para recomeçar. Com amor e respeito, Vanessa.